forma. Pessoas com deficiência, você não faz piada porque você não tem deficiência. Pessoa negra, alvo de piadas. Por que as pessoas brancas não fazem piada sobre ser branco? Porque é difícil, não é engraçado ser branco. É privilégio. Por que as pessoas fazem piada com a obesidade? Por que as pessoas fazem piada com a sexualidade do outro? Ninguém faz piada sobre ser hétero, mas fazem piadas sobre as pessoas lésbicas, sobre as pessoas gays, as pessoas trans. Então percebam que as piadas só parecem ser engraçadas, só tem uma conotação engraçada se for com as minorias. Com os privilegiados não tem graça. Por que será? E por que será que quem faz a piada sempre é o privilegiado? Então, a gente precisa pensar que isso ali é uma forma velada de dizer que é engraçada para você escapar de um ajuizamento de um crime. Mas que hoje a gente consegue pensar, calma aí, está ocorrendo muito isso no Brasil, e as pessoas praticam racismo no Brasil, são ajuizadas, são denunciadas, mas saem pela porta da frente da delegacia sem nada ocorrer. Por quê? Porque disse que ali, no entendimento do processo administrativo pela delegacia, pelo delegado da autoridade policial, e se futuramente tem uma perseguição penal, o juiz vai entender, não, mas eu não vi racismo aqui. E quem é o juiz? Uma pessoa branca que não entende sobre a dor de ser negro. Porque dificilmente um juiz ou uma juíza negra, olhando aqueles casos velados, ele vai saber, eu já passei por isso. E eu sei na pele que isso é racismo. Por mais que seja velado e pareça ter uma conotação engraçada, é engraçada para o outro. Para as pessoas que a sofreu, foi uma violência brutal. E não é sobre o outro que eu estou fazendo a análise. É sobre a pessoa que sofreu o racismo. Por isso nós precisamos falar sobre o racismo recreativo. Parece recreativo, parece engraçado, mas não é. A sua piada, ela tem um grande dano. E hoje, esse humorista chamado Léo Lins, um dos maiores protagonistas de piadas contra pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas gordas, obesas, pessoas idosas, até com crianças. Fazer piada com crianças, que está protegida sobre o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E por muito tempo ele criou essas piadas, fazendo o palco dele de humor, porque nunca teve consequências sobre as piadas dele. Certo? Mas hoje teve. E aí o debate é o quê? Mas ele só estava praticando a sua liberdade de expressão. Mesmo que ele ofenda a honra de uma coletividade, porque quando ele faz a piada, ele não faz a piada contra mim, porque ele não fez uma piada para o professor Geilson. Quando ele faz a piada, ele faz uma piada coletiva. Todos que fazem parte desse grupo, se for uma piada racista, todas as pessoas negras desse país deveriam se sentir ofendidas, porque ele fez uma piada coletiva. Se ele fez uma piada homofóbica, todas as pessoas que fazem parte do grupo LGBT devem ser alcançadas, porque ele não faz uma piada direcionada a uma pessoa unicamente, mas a coletividade. Só que tem tempo e espaço para isso. E o nosso tempo e espaço hoje foi alcançado. A liberdade de expressão, ela deve ter um limite. Eu não posso dizer qualquer coisa por aí, achando que eu não terei nenhuma consequência. E ele foi condenado, que bom, mas a justiça pode tardar, mas não falha, foi condenado a mais de 8 anos de prisão. Isso significa o quê? Pela dosimetria da pena, 8 anos de prisão, ele deve começar em regime fechado. Reclusão. Tirado o direito de liberdade dele de locomoção. Preso. Ele deve cumprir, pelo menos, o regime inicial, pode ser que depois ele seja colocado em liberdade, mas o regime inicial dele deve ser fechado, preso. Porque se ele tivesse pegado só, por exemplo, 4 anos,
Tá aqui, a condenação é só no papel, mas ele está em casa. Regime aberto. Legal, né? Quer que adianta eu cometer um crime e se eu vou pagar ele em casa? É muito bom. Em liberdade, andando e vindo. O caso dele foi tão prejudicial a piada dele, coletivo contra a coletividade, que ele pegou mais de 8 anos. E pela lei, quem tem mais de 8 anos deve cumprir regime fechado. Porque 8 anos não é um crime simples, mas algo enganoso e gravoso, certo? E aí é onde nós acendemos. Se aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós que pratique algum tipo de discriminação, no caso aqui, racismo recreativo, achando que não, eu não cometi, foi só uma piada. Acredita? E qual é o papel? Por exemplo, se isso ocorre na escola, o nosso papel é um papel administrativo. É a escola que tem que ver com o seu papel administrativo que pode fazer. É um caso, por exemplo, de suspensão, é um caso de expulsão, porque o que ele cometeu não foi algo leve, não. Parece engraçado para ele, mas a pessoa teve sequelas. A pessoa que denunciou não gostou. E quando ele fez, ele deu margem para que outros colegas o fizessem. E aí sai daqui, aí ocorre na rua, e aí toma uma grande proporcionalidade. Professor, recentemente aconteceu racismo, preconceito religioso. Como é que Ninguém está vendo. Bom dia. Recentemente, a minha filha foi vítima de preconceito religioso, racismo e por ser gorda. E ainda ela estava com o pé quebrado. Isso aconteceu na escola recente. E então a escola não resolveu, omitiu. Certo? Tivemos várias comprovações do que aconteceu. Daí então cheguei ao extremo, procurei a Secretaria de Educação, não tive resposta. Certo? Dias depois, as mesmas que estavam fazendo o preconceito, o racismo, o bullying, elas cometeram um delito na escola. Certo? Daí então, uma foi suspensa e a outra não foi expulsa, né? Foi transferida. Vamos lá. Quem foi transferida? Era uma branca e uma negra. Quer que eu adivinhe? Adivinha? Com certeza eu acertarei. Será que eu... Não, vou deixar para o povo. Quem vocês acham que foi transferida? Tem certeza? É? Levantem a mão quem acha que foi a negra. E quem acha que foi a branca? Quem foi? Vocês estão meio a meio, né? A negra foi transferida. Mas o que mais me chocou foi, ela não foi transferida a acusação, A conduta dela. pela conduta dela ter praticado esse tipo de preconceito contra a colega. Ela foi porque ela levou bebida alcoólica para a escola. Certo. O que é mais, eu pergunto a você, professora, o que mais machuca? Um porre ou um preconceito? Você é gorda, você é preta, você é aleijada e você é macumbeira. O que mais afeta? O que deixa marcas na sua alma? É um porre, uma cachaça, uma cerveja, uma conduta de uma pessoa bêbada ou um preconceito? Pronto. Obrigado pela pergunta. Olha, todo mundo sabe que álcool nesse país, bebida alcoólica, é legalizado, certo? O que o seu consumo é legalizado, só não é legalizado para de menores. E tem os espaços que isso deve ocorrer. Por exemplo, na escola não pode, certo? E aí cabe à escola, da sua melhor maneira, da sua forma administrativa, fazer a sua punição, como eu disse. Para essa pessoa que levou a bebida alcoólica, para ela cabe uma sanção, que é administrativa. De alguma forma, ela não cometeu crime nenhum, certo? Porque álcool é legalizado nesse país, ok? Cometeu de forma
que infringiam as condutas e leis particulares administrativas daquele colégio. Então, é aquele colégio que cabe administrativamente. Como eu disse, quando a gente pratica alguma coisa errada, a gente tem 3 consequências. Às vezes a gente consegue ter as 3 de uma vez, é ruim. Mas às vezes a gente só tem uma delas, ou 2 delas. Que é uma consequência administrativa, uma consequência civil e uma consequência penal. No caso dela, como ela não cometeu crime algum, mas ela infringiu as condutas da escola, ela teve a sua proporcionalidade dentro da administração. Aí eu não cabe a mim questionar porque sobre a outra, aí nós temos algo até pior. Porque quando você fala sobre isso, com certeza, dentro da nomenclatura daquela escola, existe o respeito, a diversidade, a igualdade, né? E aí, ela, ao cometer um racismo recreativo, ela cometeu uma questão administrativa do colégio também. E aí, cabe ao colégio, dentro da sua proporcionalidade, da mesma forma com a colega que levou bebida alcoólica, tomar uma conduta. Mas, para esse outro caso, é bem mais danoso. Porque ela não cometeu só algo administrativo. Como eu disse, bebida alcoólica, a colega está legalizada. Não é isso? Foi sobre o regime da administração. A administração é que tem que cuidar disso. Para outra que fez o racismo recreativo, cabe o administrativo, a escola precisa fazer alguma coisa, mas ela não deixou. Não é porque ela está dentro do espaço escolar, dentro daquele território, que ela está só sobre as leis daquele colégio. Pelo contrário, aquele colégio está sobre a lei maior, que é a Constituição. Então, independente se ela cometeu em uma escola, na rua, ela ainda assim cometeu racismo. E aí, racismo é tipificado em lei, certo? Tipificado em lei. Eu entendi sua pergunta. Ó, ela fez algo administrativo e para ela foi banal a conduta que a escola tomou, referente a ela. E a outra que praticou algo que na nossa mentalidade tem uma proporcionalidade maior porque ela cometeu administrativo, civil e penal, porque o racismo engloba tudo isso, e para ela só teve para essa teve uma penalidade maior ou menor. As mesmas pessoas que cometeram os preconceitos foi as mesmas que levaram a bebida. Porém, elas só foram punidas entendi. A bebida, não foram punidas pelo racismo. Quer dizer, deixaram passar despercebido o primeiro caso, sim, que foi muito mais perigoso. Que doeu muito mais. E no segundo, mas sabe por quê? Porque é como eu disse, existe o racismo, ele é estrutural, ele é substancial, ele acontece, ele nos alcança, ele machuca, ele humilha, ele danifica a sua vida, mas ele ocorre de maneira invisível. Só comentando aqui, respeito da bebida. Menor não pode consumir bebida, independente de instituição ou fora dela. Né? Então, por lei, sim, ela infringiu. Não, quem infringiu foi quem vendeu. Entendeu? Quem cometeu o crime é quem vendeu. Não, mas é um infringimento de lei. Sim, aí, se fosse realmente não é só um administrativo. Viu? Então, adolescentes, não pode. De forma alguma, nem escola, nem coisa, só isso daí que eu tô... E aí, principalmente para os pais, que nesses casos, sabe que quem será mais responsabilizado. Eu super compreendi, mas sabe por quê? Porque o dela foi material. A bebida alcoólica tá aqui. Ela foi vista. Ela tem a prova. Né? O racismo, ele pode dizer assim, quem prova? E aí é que tá o pulo do gato. As pessoas hoje nesse país estão escapando das penalidades ou das consequências, porque justamente como você consegue provar? Se às vezes ocorre entre partes. Aí você diz que ocorreu e o outro diz que não ocorreu. Quem consegue me provar? É difícil, né? Testemunhas, né, com relação a isso. Teve furto de objetos, rasgando cadernos, cuspiram na garrafa de bebê dela, teve testemunha. Daí então, o caso ficou inerte, certo? Quando foi a bebida, porque isso manchava a imagem da escola. No instante tomaram uma decisão.
Para você entender por que ocorre muitos casos de racismo e, como eu disse, não é uma brincadeira e aí pode tomar uma série de sequências e como faz, deixamos passar, todos passarão. Seu preconceito ele é invisível. Isso. Tá vendo? É imaterial. Agora, a bebida alcoólica parece que ofendeu não aquela pessoa. Porque a bebida alcoólica, ela não ofendeu individualmente. A bebida alcoólica parece que ofendeu a integridade da escola. O racismo parece que não ofende. Não é isso? Por isso que você veja como foi tomada a proporcionalidade diferente. E aí essa é a questão. Nós estamos banalizando o racismo. E é por isso que essa banalização deixa pessoas como esta praticarem racismo recreativo, fazendo piadas humorísticas, tendo um público gigantesco, alvos de grandes risadas, de aplausos, dizer que é certo a gente faz a piada da cor de pele, subalternizar o negro, a pessoa LGBT, mas um dia é alcançado, certo? Por isso que abre essa pauta. Professor Jailson, assim, às vezes as pessoas até dizem assim, Ranieri, tu não tem... Por que tu diz que na escola tem racismo? Porque tem. Mente a quem disser que numa escola não tem preconceito, numa escola não tem bullying. Tem sim. Certo? Muitas vezes, ó, por exemplo, na semana, eu vou citar, porque né, eu vou dizer o pecado sem dizer o pecado, eu dá bom demais. Nessa semana, nós fomos aqui surpreendidos com um aluno que chamou o outro de tição dentro de sala de aula. Isso aconteceu? Aconteceu. Viu? Aí todos os nossos alunos, eu te falei, eles... Tá? Pois é. Por quê? Porque tenho muito orgulho de dizer isso, que os nossos alunos já não normalizam essa situação. Eles não normalizam, mas ainda tem gente que normaliza, dizendo que foi só uma brincadeira. Certo? Pode até ter sido, eles podem se chamar disso, de aquilo, lá no meio da rua, onde eles quiserem. Mas é como o professor Jailson falou, começa com uma brincadeira, deixa outra, e por aí vai. Da mesma forma em relação às meninas. Ai, tia, você é muito rigorosa. Na moção Linhares não pode estar namorando. Pode não, pode namorar lá na sua casa, na frente do seu pai e da sua mãe. Mas aqui não, é para estar bonito e comportado. Sabe por quê? Porque muitas vezes os alunos na adolescência, né, qualquer adolescente, eles não sabem o limite do respeito. E aí começa uma coisa, começa outra, e aí abre uma liberdade. Aí, por exemplo, um aluno diz o seguinte, que aconteceu também, nessa semana. Parece que, tá? Vá tomar lá não sei aonde com uma colega. A gente pode aceitar isso acontecer? Não, né? Óbvio que não. Porque se ele diz isso com a colega mulher, se ele é um cidadão, é um aluno, um ser de formação, o que não pode me levar a crer que esta pessoa um dia se transforma numa pessoa que vai agredir uma mulher lá no meio da rua? Vai tirar a vida dela? Porque está normalizado ele mandar uma mulher ir lá não sei pra onde, fazer não sei o quê. Para ele é normal, né? Então não, nós não aceitamos. A gente não pode dizer que não acontece, porque aí a gente estaria negando. E aí entra numa coisa que com certeza o professor Jailson vai falar, que é a questão de negar, o negacionismo, que é uma palavra cruel. É negar que acontece. Se você nega que acontece, você normaliza acontecer. Porque para você não existe. Tampei aqui, velei, pronto, tchau, não existe. Né? Mas existe sim. Sim. Falando sobre isso, essa questão escolar. Em
Minas Gerais, está mais ou menos por um mês, aconteceu o caso de uma aluna negra que foi encontrada no meio da escola tentando suicídio. Por quê? Porque ela estava sofrendo racismo dentro da escola. Ela contratou o professor disse que ela, as colegas, né, entre muitas aspas, alegaram que era uma brincadeira, não estava falando por mal. Então o professor não tomou nenhuma medida. Ela falou para a coordenadora, a diretora também não tomou nenhuma medida. Ela não contou em casa, porque tinha vergonha de falar para a mãe, tinha vergonha de contar para a família. Então a medida extrema que ela chegou foi a tentar, né? E aí o caso só ganhou voz quando foi parar na mídia, quando foi parar em jornal, quando foi parar na internet, quando muitas pessoas que têm influência começaram a falar, foi que o caso ganhou voz e ganhou vez. E aí as pessoas foram autuadas e foi levado a sério o relato da menina. E me chocou, porque uma professora não fala nada, a diretora também não fala nada, para mim soou muito estranho. Porque aqui, como a Daniela falou, não passa. Mesmo que, assim, com as demandas da escola, mas não é esquecido. Então, para mim soou muito estranho. Nem o professor, nem o coordenador, ninguém tomar frente da situação. Hoje, como ocorre de maneira às vezes particular e é difícil comprovar a legalidade da narrativa da pessoa que sofreu o racismo, hoje a justiça ela tenta entender da seguinte forma: quem tem mais poder para fazer a narrativa verdadeira? A pessoa que foi ofendida na sua integridade pelo racismo ou a pessoa que ofende? E aí a justiça hoje entende, pelo menos alguns juízes entendem, que quem tem mais poder de contar a versão e de comprovar se ocorreu ou não é a parte mais forte. E quem é a parte mais forte? Se não é a pessoa que comete. Porque se ela comete racismo contra o outro, é porque ela se sente mais poderosa em um espaço de conforto para fazer isso. E aí o que ocorre hoje pode ser o ônus da prova, que é: eu estou dizendo que aconteceu racismo comigo, eu não consigo provar, porque quando ocorreu só estava eu e a pessoa. Como eu vou chamar para... Ainda bem que você tinha as testemunhas, né? Mas às vezes não tem a testemunha. Aí é duas narrativas. E aí às vezes a justiça pode dizer: não, eu acato a sua denúncia. Sabe quem vai ter que provar que não praticou racismo? A outra parte. É você que tem que provar que não fez. E não a pessoa que sofreu que fez. Ou que ocorreu com ela. Certo? Isso ocorre basicamente muito na justiça do trabalho. Porque o empregado ele é a parte fraca da situação. Quem é a parte forte? O empregador, o dono da empresa. Aí, por exemplo, ocorre discriminação racial dentro da minha empresa. Eu vou e levo isso para a justiça do trabalho resolver isso, porque eu quero danos morais, certo? Eu quero ser mantido no meu emprego, eu não posso ser demitido, porque eu fui demitido porque fui denunciar a própria empresa, certo? E aí, às vezes, a justiça do trabalho contorna isso dizendo: não, sabe quem tem que provar? Não é você empregado não, que sofreu a discriminação não. Tem que provar é o empregador. Sabe por quê? E como é que ele prova? Se ele vai dizer que não fez, prova. Sabe por quê? Se sua empresa está sofrendo situações de denúncias de racismo, estou usando essa, mas também pode ser homofóbicos, como a outra pauta, cabe você dizer que não, na minha empresa não ocorre, porque eu tenho canais de denúncias. Olha como é importante uma escola ter um canal de denúncia. Porque se dizer assim: olha, a escola não tomou nenhuma atitude, vamos inverter, que agora ela tem que se defender sobre a sua negligência. Ela vai dizer: eu tomo. Nós temos, por exemplo, a escola Monsignor Aires vai dizer: está aqui, ó, tudo que é caso de racismo, a gente tem um livro registrado. Para dizer que a gente não tomamos atitude. Se nós temos inúmeros registros de racismo, estamos chamando o conselho para conversar, chamando os pais, registrando tweets, em atas, nós estamos dizendo que estamos tomando atitudes, no caso administrativas, para a resolução daqueles conflitos. Agora, se tem inúmeras situações de denúncias que a escola não está tomando nenhuma atitude, e aí a gente pode comprovar: eu estou vendo que não tem um registro. Essa escola é maravilhosa.
Porque se não existe nenhum registro é porque não ocorre racismo. Qual é a escola que não ocorre práticas dessas, né? Se faz para melhor se promover, dizendo que no meu espaço não ocorre. Pelo contrário, se nós temos notificações, isso é bom. Quando ocorreu a Lei Maria da Penha no Brasil, a gente imaginou o quê? O número de violências contra a mulher vai diminuir. Não, pelo contrário, o número de violências contra a mulher tem que aumentar. Não, professor, não estou entendendo. Porque se a lei está ocorrendo, as pessoas não praticarão. Pelo contrário. Se a lei ocorre, essas pessoas vão se sentir agora mais seguras de denunciar. E se elas estão denunciando, nós temos agora casos a notificar. As pessoas estão procurando a delegacia. Agora está sendo registrado. Por isso que está ocorrendo o quê? Uma codificação maior. Ocorria que antes as mulheres não denunciavam, se não havia denúncia, não havia crime. Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Então, quando uma escola tem registros, quando uma escola faz essas intermediações, ela, na verdade, ela está tomando uma atitude. E é bom para ela, porque se ela está dizendo, ocorre, e eu não estou se fazendo de cego, a minha escola não é maravilhosa, mas nós tomamos a proporcionalidade disso. Aquela que não faz nada está dizendo assim, está ocorrendo, mas é você que com certeza deve estar deixando passar. Então não é maravilhoso que não tem nenhuma situação, maravilhoso é os que têm, porque se tem é porque está tomando atitudes, posições. E uma posição, como uma palestra dessa é uma posição. É um modo de resolução. Sabe por quê? Porque quando a gente vem conversar, dialogar, estamos tentando fazer com que o estudante entenda que ele não pode cometer racismo recreativo. É melhor ele entender a partir de uma palestra dessa do que ele entender com consequências mais gravosas, não é? Chamando um conselho, por exemplo. E às vezes dá caso de justiça. Minha prima estuda numa escola profissionalizante na cidade de Ipu. Ela e mais 3 colegas foram na rede social e colocaram várias piadinhas sobre a colega que elas estavam magoadas. Eram amigas, não eram mais amigas. Por conta de um namoro, né? O rapaz saiu ileso da situação, mas as meninas, elas se degradaram entre elas. Incrível. Aí, a menina que tomou o namorado da outra foi alvo. No TikTok. É do job, várias palavras, sabe? Não parecia engraçadíssimo. Só que a mãe da menina levou isso para a escola, que começou na escola. Depois isso foi para o conselho tutelar. E aí a minha tia morrendo de medo. Eu disse, agora tem que ter, né? Eu vou ser presa? Calma, isso aí vai para o conselho. São de menores, vão se resolver ali. Mas ela tem que entender, em nenhum momento você vai defender sua filha. Ela ali está sendo acusada e ela precisa reconhecer o erro dela. Ela cometeu. Ela praticou. Ela não praticou porque é de menor, porque de menor nesse país não comete crime, né? Mas ocorre o crime, isso não quer dizer que não ocorra. Crime contra a honra daquela garota que foi ofendida. Quando ela disse que ela era de job, ela afirmou que aquela menina fazia prostituição. Ah, mas foi brincadeira, eu sei que ela não faz. Mas quem leu aquele comentário no TikTok, que tem um grande alcance, pode compreender que ela faz. Para minha prima não foi nada, ou foi super engraçado. Para quem recebeu não foi. Vocês entendem? E aí eu estou trazendo para o caso de racismo, isso aí foi o caso de misoginia, não vou dizer que foi misoginia, porque entre as partes não ocorre, mas reprodução da misoginia. No caso de racismo, que ocorre muito, principalmente a reprodução de meninos negros, meninas negras, fazer piada contra meninos negros e meninas negras. E vocês não estão compreendendo. Pode. Sério? Tem um menino meu branco, gordo, branco, meu filho é branco, eu sou preto, mas Uhum. ele foi muito abulhado na escola, muito abulhado. Então, eu estou vendo aqui essa questão aí, né? Ele é branco, só que obeso. Uhum. Gordo, obeso, sim. Só que tem um problema.
não é. Eu estou vendo uma questão aí, aonde o mundo está continuando. Está continuando. Porque eu estou vendo aí muitos meninos brancos, que não vão servir para nada. A minha filha está vendo e a minha filha é negra. Quem é? Minha filha é negra, eu sou negra. Então a gente tem que abraçar uma situação dessa aí com muito cuidado. Você está me entendendo? Porque eu estou vendo aí outra coisa. É o Geraldete, não? Geilson. Sim. Ok. Eu acho que LGBT. Ah, LGBT. eu não sei como é isso aí, não. Aham. Eu só acho assim, que o respeito tem que vir dentro de casa para essas pessoas. Você está entendendo? Isso não está sendo julgado aqui. Isso não está sendo julgado aqui. Eu tenho amigas que têm filhas que gostam de outras meninas aqui dentro dessa escola. Você está entendendo? Que maltrata, que não sei o quê. Está me entendendo? Então tem que ser trabalhado isso. Vocês estão trazendo história da Paraíba, não sei da onde, tem que trabalhar aqui dentro. Eu estou vendo menina aqui apavorada, porque são brancas. E os brancos também são filhos nossos. Eu tenho um filho branco. Né? Não sei quem é o pai, mas eu sei que eu tenho um filho branco. Certo? E eu quero o máximo de respeito para o meu filho branco e para a minha filha que é negra. Eu quero respeito. Respeito. Eu vi uma questão aí de um preto e um branco. E a polícia pegar o preto, certo? Não é só isso que existe. Não. Existe só isso. Você está entendendo? Há 3 anos atrás mataram uma filha minha. O senhor falou aí. Eu disse não sei o quê, entendeu? Então a gente tem que trabalhar essa situação. No caso deles aqui, ó. No caso, não é o nome do negócio deles aí? É Umbanda, né? O pessoal da Umbanda, com todo respeito a vocês, certo? Quando vocês, um filho da gente, for praticar, a minha menina no dia desse chegou para mim, mãe, eu sou da Umbanda, né? Aí eu, ai meu Deus, alguém conversou com tu, mulher, né? Eu digo, deixa para você tomar essas atitudes quando você tiver de maior. Eu fui o quê? Preconceituosa com a minha filha, certo? Porque ela está querendo viver uma coisa que ela acha que é legal para ela, está tudo certo. Você está entendendo? Né? A minha filha já chegou para mim, mas não sei se eu gosto de mulher ou homem. Eu disse, vai em frente. Você está entendendo? Porque eu acho, professor, que o respeito tem que vir dentro de casa primeiro. Eu acho que os pais têm que ensinar, ó, tu é branco e tu é preto. Então tu respeita ele, que ele vai te respeitar. Eu acho que tem que ser isso. Como é o nome dela? Como é o nome dela? Raimundinha. Dona Raimundinha, com a sua experiência e Gostou de mulher, vai em frente. Gostou de homem, vai em frente. A minha filha tem que falar, pô, se não ficar ligado. Mãe, eu continuo namorando, tá tudo certo. Pessoal, ela